Ele comete o pênalti e o segundo gol do Renato, a bola desvia nele. Mas até o instante em que o Caetano comete o pênalti, era um jogo para um 0-0 clássico. Clássico. Me dá um pontinho aqui. E aí o América fez os dois gols, os dois gols foram legítimos e o América mereceu vencer por isso. Mas até então isso... E o Corinthians perde um pênalti. Perde com o Fábio. E eu acho que de cabeça agora foi 30 e pouco do segundo tempo, 32, sim. o pênalti. Até então era um jogo... Não, um pouquinho mais, foi um pouquinho mais. É isso, era um jogo para um 0-0 bonito. Foi depois dos 40, mas teve muito tempo de acréscimo. Não, o pênalti do sim. 1-0. Acho do que América, 32, sim. 35. Do América, sim. Até lá era um 0-0 indiscutível. Ninguém merecia vencer o jogo. O Guedes, ele sai no intervalo falando sobre a ausência do Renato, falando como ele precisa se sacrificar, saindo da área, ficando cada vez mais longe do gol para fazer parte dessa construção ofensiva do Corinthians sem o Renato. Isso evidencia, né, que é a presença do Renato Augusto que faz a bola circular com essa capacidade de aproveitar melhor o Guedes lá no fundo. A gente estava aqui 15 minutos atrás discutindo o Hulk, né, a dependência pelo Hulk. Talvez nenhum clube do Brasil dependa tanto do seu craque quanto o Corinthians, né? O Corinthians tem o Roger cara Guedes. Que transforme tanto um time como o Renato Augusto. O Roger Guedes, ele é tipo o Hulk do Corinthians. Ele pega a bola e resolve o jogo. Sim. Agora, para o time existir como time, é o Renato. Não tem como, e aí nenhum outro time do Brasil depende tanto como o Corinthians. Agora, é claro que isso aqui não é uma receita de bolo, né, nada assim, mas um ingrediente está em tudo isso, que é o jogo decisivo de Libertadores, né? Sim. Qual o percentual de acomodação? Você usou a palavra preguiça em algum momento, né? Que o Corinthians entrou em campo hoje sabendo também que, vamos evitar a fadiga, temos um jogo muito importante de Libertadores, o América não tem nada a ver com isso. Os caras jogaram, né? Jogaram, viajaram. Mesmo o Renato Augusto, que não começou o jogo, viajou, desgaste, deslocamento. Mas, 70% de posse de bola, o Corinthians não tinha isso de jeito nenhum. Era o time de mais baixo. Quase 600 passos. O Corinthians também não trocava. O jogo ficou confortável. Vamos trocar aqui. Vamos trocar para cá e para lá. Tal. O América não tem nada com isso. O América também estava confortável. Quando esses caras perderem a bola, eu vou para lá. Marcou muito bem. Meio campo do América marcou muito bem. Ter classificado na Copa do Brasil não dá uma limpada de barra também para o Corinthians, assim, não ter... tantas obrigações assim na Copa Libertadores, embora, claro, todo mundo sabe que a Libertadores é muito mais importante, mas seria trágico ficar fora dos dois. E era ali uma bola meio que cantada. Sim. Uma foi salva, a outra, a gente sabe da dificuldade que vai ser. Se a gente olhar há 10 dias, o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e virtualmente eliminado... No sábado passado. E virtualmente eliminado das duas competições, das duas Copas, né? O Corinthians não está na zona de rebaixamento. Pode voltar, né? Pode, mas momentaneamente não está. Teve uma boa vitória contra o Fluminense, se classificou de maneira heróica na Copa do Brasil, e agora depende dele para se classificar na Libertadores. Isso pode ser um problema também, mas depende dele para se classificar. Eu concordo que assim, a maneira que o Corinthians passou pelo Galo tira um pouco o peso do jogo de quarta-feira contra o Del Valle, mas uma eliminação vai ser frustrante de qualquer maneira e o Corinthians não é favorito lá. Acho que tem chance de ganhar, mas não é favorito para o jogo lá de Quito. Que diz muito mais sobre a baixa exigência do lugar que o Corinthians colocou nessa temporada, né? E não sobre a grandeza do clube que deveria estar brigando para se classificar na Libertadores. Você vê, as coisas mudam muito depressa. O Juliano teve aqui no Bola da Vez lá para fevereiro, março. Talvez março. E ele falava que acreditava na conquista de até 2 títulos em 2023 e ninguém se assustou quando ele disse isso. Ainda o Lázaro como treinador, o Juliano bem, jogando bem. Titular. Você acabou de falar, uma semana atrás, certinho, o cenário do Corinthians era de terra arrasada. Já deu para colocar um pouquinho a cabeça para fora. É claro que a derrota de hoje é ruim, até porque as pretensões maiores no brasileiro ficam cada vez mais distantes, né, Mari? Fica daqui a pouco difícil até para aspirar G4, o Luxemburgo no vestiário do Maracanã no domingo, ou não. Foi, acho que depois, na Neoquímica Arena. Fluminense. Depois no Maracanã não. Maracanã foi no outro domingo contra o Flamengo. Não, foi no meio da semana contra o Atlético Mineiro, depois da classificação, ele também falava em brasileiro no G4. Sim. Mas isso fica muito distante, daqui a pouco não dá mais para alcançar. E também sobre o adversário, né? Porque o Corinthians desempenha bem contra o Fluminense dentro de casa e aí enfrenta o América e não sabe o que fazer com a bola, com a posse. Então ele também não agrediu um dos piores times do campeonato, né? Ele se nivelou ali na qualidade de jogo hoje. Você tem gostado das coletivas do Vanderlei Luxemburgo, Mar? Dentro da proposta que ele estabeleceu,
sim. tem sido, isso é indiscutível, uma atração, né? Sim. Ele já falou lá no Independência e a gente vai mostrar agora a entrevista coletiva do técnico do Corinthians. Vamos acompanhar. Tem a ver com o jogo de hoje. Para projetar o jogo. Você não vai gostar. Ele não falou nada, mas ele conseguiu escapar. Hoje ele falou pouco mesmo, né? Agora, nesses primeiros 10 jogos, e de verdade, não foi ele que estipulou, me cobrem daqui a 10 jogos. Isso não aconteceu. A torcida, quando, a torcida quando foi lá e falou, vamos esperar 10 jogos, senão a gente volta aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Foi isso. E sendo assim, é capaz de eles voltarem. Sim. Tomara que não, porque foram 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias só. Fluminense 2 vitórias em sequência, Fluminense Mas uma classificação e Atlético Mineiro. importante. Classificação Dentro importante, disso, é verdade. Precisa Isso pesar mais. precisa ser colocado mesmo, ponderado. Algo a se destacar, assim, da entrevista de hoje? Não, assim, eu acho que o Vanderlei, ele não tem tido vontade, interesse em aprofundar sobre os jogos. Mas dentro... Ele diz claramente, né? Não estou aqui para falar de esquema tático. E eu discordo, acho que ele está. Mas ele não quer e é um direito dele não querer. Mas dentro da superficialidade que ele tem tratado os jogos, ele superficialmente enxergou o que o jogo mostrou hoje mesmo. O Corinthians não teve criação, o Corinthians teve a bola e não soube muito o que fazer com ela. Era um jogo muito truncado, era um jogo para 0-0 até o pênalti, como a gente falou, até o pênalti cometido pelo Caetano. E a partir daí o América trilhou o caminho da vitória. Pênalti para você? Pênalti para mim. A regra diz pênalti. Ele estava com o braço mais esticado do que era para estar. Né? Muito próximo, muito rápido. Era muito difícil que o Caetano tivesse outro movimento que não aquele, mas a regra diz e o braço dele não estava exatamente colado, estava mais aberto do que era para estar. Dentro desse entendimento da regra, que eu discordo, o pênalti foi bem marcado. Até na fila da base, assim, para ser aproveitado, o Caetano estava na frente do Murilo, né? Sim, até pouco tempo. Porque o Caetano tem 23 anos, o Caetano é da idade do Bruno Mendes, né? Então, o Corinthians fez com o Caetano o que ele fez com o João Vitor, por exemplo, né? Que foi pro futebol francês agora, tá no Nantes. Que é rodar por empréstimos aqui. Então, o Caetano jogou Série B pelo CRB, jogou a Série A pelo Goiás ano passado, e agora, aos 23 anos, ele ganha a chance. Era para ter jogado mais, teve uma lesão muscular chata. É um zagueiro técnico, um zagueiro tranquilo para jogar. Zagueiro canhoto, ele é muito bom zagueiro. Ele fez um bom jogo, mas cometeu o pênalti. Aliás, essas últimas fornalhas de zagueiro da base do Corinthians são excelentes. O Robert, né, que está no Mundial Sub-20. E ajuda o caixa do clube, né? O João Vitor, o Raul Gustavo foi para o Bahia emprestado. O Murilo, que fez outro bom jogo. O Murilo tem 21 anos já, também. Não é menininho, né? Não é igual o Robert, que subiu com 17 para 18 anos. O Murilo fez mais um bom jogo. O Corinthians hoje atuou com 2 zagueiros de 23 e um zagueiro de 20 para 21. Que é o Bruno Mendes, o Caetano e o Murilo. Hoje precisava jogar com os 3 zagueiros? Mas eu acho que ele está querendo dar padrão. Acho que ele está insistindo nisso. Eu acho peças até... diferentes, mas mantendo a mesma estrutura. E talvez até aquela de deu certo de um jeito, eu vou liberar mais lado do campo. Acho que aproveitando muito mais o Fagner, né? E aproveitando mas não tinha o Bidu também. do outro lado, né? Se você até olhar o mapa de movimentação, calor, tudo, dos 2 laterais, eles participam pouco no jogo defensivo. Até mesmo o Fábio Santos. Está quente no campo de ataque. Mas não é estar lá, é produzir lá. E aí o Bidu produziu muito mais. Porque o Bidu quando está, o Bidu passa. O Fábio, ele é um jogador de jogar posicionado hoje, quase como se fosse um meia com a bola no pé. E aí o Corinthians perde avanço. O curioso é que hoje o Corinthians, a partir do instante que o Vanderlei opta, e foi o Vanderlei que optou por afastar o Balbuena, o Corinthians tem 4 zagueiros no elenco, que é o Gil, o Bruno Mendes, o Murilo e o Caetano. Não tem mais nenhum outro. Então, hoje, tinham 3 jogando e nenhum zagueiro no banco. O Gil estava suspenso. Agora, sacadas legais do Vanderlei nesse recorte inicial de 10 partidas. Vamos lá. A efetivação do Murilo, méritos do... Isso é autoral. Mantém. Autoral. Infelizmente, o Paulinho se machucou, mas o Paulinho de primeiro Na verdade, volante... o Murilo vira titular com o Cuca. Ele joga contra o Remo, mas o Murilo, mas ele mantém o Murilo. É verdade. O não Cuca... foi o Vanderlei que lança ele. Não é o Vanderlei que... Como a gente disse, não é autoral. É tanto treinador, né, Marra? O Bidu é o grande, acho que o Bidu é o grande... O Bidu, que era pouquíssimo A grande aproveitado. assinatura nesses 10 jogos é o Matheus Bidu. O Murilo, ele já joga contra o Palmeiras, que é o Danilo que tá de direita. Danilo. É isso.
E aí o Cuca mantém ele contra o Remo. Já começa a entrar, então, com o Lázaro, né? Porque ele não começaria contra o Palmeiras do nada, né? Mas Ele joga uma partida mais antes, um pouco a gente chega no Vitor Pereira, hein? Mas aí, do Vitor Pereira para agora... Ele tem a idade do Thiago Silva. Aproveitando o Vitor Pereira, que entrou nessa conversa, o ano passado a gente falou várias vezes da dificuldade com a média de idade. Você já reparou, né? Sim. Que o time está bem mais novo. Não, esse é o mérito do Vanderlei. Bem Ele mais troca os laterais principalmente, ele reduz essa Aí repetindo essa o que idade. ele fez no Palmeiras, né? No último trabalho aqui em São Paulo do Dando Vanderlei. oportunidade para uma meninada que depois, né? Uma coisa que me De chamou a Paulo, atenção... Danilo e por aí vai. Né? Hoje entrou o Juliano no segundo tempo. O Juliano não entrava há 4 jogos, que ele não entrava em campo. Assim, desde a derrota para o Atlético no jogo de ida no Mineirão, que ele bota o Juliano no lugar do Fausto, no lugar do Maicon, que tinha cartão amarelo. O Juliano entra, o Corinthians toma o gol no setor. Desde então, o Juliano não pisou mais em campo. São 4 jogos. Flamengo, Argentino Júnior, Fluminense e Atlético Mineiro. E hoje o Juliano voltou. Nesses 4 jogos, quantos gols o Corinthians tomou? Só o gol do Léo Ele entra Pereira. bem no finzinho com Nos o Fluminense. acréscimos, né? Ele Ah, entra ele bem entra no finzinho, no lugar do Fausto. É isso. Mas assim, Quase 2 nada, minutos, quase né? não encosta na bola, né? A cabeça do cara deve ficar um trevo, né? Ele entrou no 0x0 hoje ainda, né? Sim. Ainda não tinha saído o primeiro gol. Não. Entrou ele e o Renato pro time Ele ficar um toma pouco mais com a 2 bola. gols, Passa um pouco, tem pênalti. E foi colocado em cima do Juliano essa expectativa de ser o substituto do Renato, né? Assim, ser o cara que vai entrar e vai ter essa responsabilidade de fazer o jogo rodar. E ele não é esse cara. Sim.